Olá, olá. Hoje estamos aqui reunidos no nosso primeiro podcast. Somos grupo, amigos do grupo Canção Nova Botucatu. É com alegria que neste primeiro momento do podcast nós temos a oportunidade, convocar, chamar você a este momento tão especial. A finalidade deste podcast é levar, integrar, divulgar os trabalhos dos paroquianos, de nossos paroquianos desta arquidiocese. Para tanto, hoje nosso convidado especial, o Tony. Olá, o Tony. O Tony é o nosso momento hoje. Ele que mais especificamente vai falar, né? Quem é você? Porém, estamos aqui. Artista, pintor de quadros e também, como não poderia deixar de ser, também um catequista. Ok? Ok. Seja bem-vindo, Tony. Esteja conosco. Bom dia. Meu nome é Antônio Martins, moro em Botucatu. Meus pais sempre moramos aqui no Lajeado, vindo uma família muito pobre, né? Mas também muito educadora e muito especial para mim, né? Que foi o que botou no mundo, me ensinou a ser o homem que sou hoje. Isto é o Tony. É aquela criança que, como todas, né? Dentro das nossas expectativas, né? Uma criança feliz. Com certeza fui uma criança feliz, Isso. criado assim em liberdade, mas na liberdade em volta da minha família, né? Aquela liberdade sadia. Brincava muito, era muito solto, era do tempo que andava com shortinho, descalço, às vezes até pelado pelos campos lá, mas uma criança saudável e bem aproveitável. Isso, uma perguntinha. E você era um menino de igreja ou deu muito trabalho em casa? Sim, eu fui um menino igreja, minha mãe foi minha primeira catequista, Que benção. aonde tudo começou, né? Eu não entendia muitas coisas, mas ela me levava na igreja. E quantos beliscões eu não levei ao lado dela, né? Porque sabe como que é criança, né? Beliscões, sementinhas, né? Aí, tá plantada, aquela sementinha que ela tá plantada, né? Tinha plantado em mim. Então eu sempre fui de igreja, sempre respeitei. Ela ensinou as doutrinas, né? Os passos certos pra gente seguir, né? Então eu sempre fui da igreja. E ela foi minha primeira catequista, onde tudo começou a minha vida religiosa, né? Isto mesmo, uma criança. E quando jovem? Jovem, eu fui. Aquele jovem, aquele. O que fazia? Estilingava os passarinhos, empinava a pipa, futebol que não podia deixar de faltar, ali era nosso. Né? Como foi o Tony jovem? Eu fui um jovem muito arteiro também, né? E normal, né? Gostava de jogar meus futebol, soltar minhas pipas, gostava de estar junto, fazer muitas amizades. Então, brincar, nadar, um jovem bem solto, mas um jovem com responsabilidade também. Era um jovem que obedecia muito. Minha mãe ensinou, né? Ensinou a gente a obedecer muito o próximo e os mais velhos. Então a gente era um jovem bem educado e respeitava os mais velhos, né? Que ela sempre diria. Nunca diga não assim aos mais velhos. E respeitava de coração mesmo.
Era como segundo pais nossos, como nós vivíamos numa comunidade muito unidas, as famílias, então a gente tinha aquele certo respeito por todo mundo, pelos mais velhos. E até pedia bênção, às vezes, para as pessoas mais velhas. E isso, um detalhe importante que permanece no seio familiar, né? É a família. Esse, esse detalhe seu de viver a família, né? Essa família é o diferencial, né? E esse compromisso da criança, do jovem, tudo normal até aí, né, Tony? Tudo normal, criança feliz, jovem arteiro, mas depois artista. Então, Então, esta vida, tudo normal, né? tudo normal, porque a família é a base, né? Família. A família é o alicerce. Então, como as pessoas hoje, né? Isso que é bem escrito em tudo, até bíblico, né? Uma boa árvore dá sempre bons frutos, né? E esse fruto não cai longe da árvore, né? Então a gente sempre procurou seguir aquilo que as mães, que os pais ensinavam a gente. Como somos 9 irmãos. E todos os irmãos seguiam a mesma linha, né? Todo tem aquela educação. Como eu perdi meu pai, eu estava com 9 anos. E minha mãe criou nós dentro daquela linha de respeito, de educação. Então, tá aí o exemplo, né? Da família na vida da gente, né? Então, tá aí o. Agora estamos lá, né? Na vida adulta, mas na vida adulta teve um diferencial que mudou a sua trajetória de vida. Teve esse Então, diferencial. eu gostaria que você já nos contou que esse diferencial rumou diferentemente, esse diferencial rumou sua vida e novos horizontes também se abriram. Arrumou. Minha vida foi Queria que você assim. falasse isso pra gente. E até os 14 anos, como já disse, eu era um jovem tranquilo, participava sempre da igreja, jovens de encontro, tudo. Mas sempre tem aquela fase do adolescência, né? Como Isso. todos rebeldes, como já falamos. Mas uma rebeldia sadia, né? Aí eu abandonei um pouco. Um pouco não, bastante. Abandonei Deus, né? Porque Deus nunca abandona a gente. Tá sempre daquele ladinho da gente, né? Então eu passei uma temporada como jovem, né? Até meus 27 anos. Dos 18. Dos 17 aos 27 eu abandonei. Assim, eu gostava muito de viajar, jogar meu futebol. Aí você começa a conhecer um lado mais da fantasia, né? Da vaidade, principalmente. Que aí vira vaidade, né? Uma coisa que uma alegria falsa, uma alegria não é que é falsa, né? Uma alegria Seus objetivos. sem seus objetivos. Você só pensa em você pensa só em ser o bonzinho, o bonitinho, né? Então, foi tudo legal. Afastei, Deus estava ali do meu lado. Até que em 91 sofri um acidente, fiquei tetraplégico, né? Aí foi uma mudança radical na minha vida. Porque aí eu perdi meus movimentos da mama para baixo e parcialmente dos braços, né? Aí onde foi que eu passei uns 5 anos, 6 anos. Fisioterapia diretamente, era a correria de hospital para casa, da casa para hospital. E volto a falar, e foi minha família que me apoiou sempre, né? Então aí tudo foi uma mudança que eu tive que aprender tudo novamente. É isso que você falou. Tive Aprender tudo novamente. novamente. Mas como eu volto a falar, como minha mãe, a família me fez aquele alicerce, A sementinha. a sementinha tava lá. A sementinha tava escondida, né? E eu era um cara que não era muito familiar assim, sempre gostava, né? Mas nessa fase de jovem, como eu falo, de adolescência, né? Que hoje em dia as pessoas falam, eu andei abandonando um pouco as famílias. Mas elas não me abandonaram.
Eles não te abandonaram. Eles não me Ele não te abandonou. Ele, principalmente ele, né? É aquela preocupação de toda a família. O que ele vai ser, o que vai fazer, tá distanciando, não. E esse momento de expectativa, aquele deslumbramento do Tony jovem. Então, aquele foi a coisa assim, né? Eu só pensava em mim, praticamente, né? Andei esquecendo um pouco do amor da família, né? Esquecendo não, você enche tua cabeça tanta fantasia de tanta... Isso que é ser você. natural, né, Isso é o Tony? natural do jovem, né? É natural do jovem que a todo tempo, a toda geração, isto ocorre. Ocorre. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Mas o detalhe da quebra da sua trajetória de vida, né? E esse fato foi um momento de quebra. Foi. Né? E daí? Foi um momento de quebra radical. Radical. Radical, porque eu nasci de novo, né? Nasceu de novo. Ó. E nesse nascer de novo, novas forças, né? Novas forças, Vamos viver esse momento das novas forças, porque dificuldade, deslumbramento de jovem, a preocupação da família, nesse nascer de novo. Então, o que surgiu? O Tony criança, o Tony jovem, surgiu o novo Tony. O novo Tony, completamente Isso. novo Tony. Porque aí eu já, como eu já te falei, né? Depois dos primeiros anos, 6 anos, foi aquele Tony sem expectativa de vida, foi aquele Tony que não sabia o que fazer, foi aquele Tony que caiu lá no fundo do poço, foi aquele Tony que às vezes até momento blasfemava. Por que com o Tony? Por que comigo foi isso? Por que ia acontecer comigo? Foi tudo aquela história, né? História não, aquela realidade que eu tinha que viver, né? Mas você não quer viver, porque você ainda tem aquele sonho, né? Tem aquela esperança. Ah, amanhã eu vou ficar bom. Eu vou voltar a ser o Tony novamente, tudo normal. Vou jogar meu futebol, vou viajar, vou sair por aí, vou tocar meu violão. Porque era boêmio, gostava de tocar um violão. Onde tem um violão, tem um monte de gente reunida, né? Onde tem aqueles amigos, entre aspas, né? Isso. Que são poucos os amigos que sobram. Então, aquele Tony acabou. Então, vamos falar... Nesse determinado período, né? Nesses 6 anos. Vamos falar do Tony artista que você disse. Então, a arte foi uma Ser coisa... de novo. Essa arte foi a minha vida. A arte de ser feliz. A arte de ser feliz. Isso. A arte de viver uma vida novamente realista, né? Aquele garoto compromissado. Isso, aquele jovem feliz. Aquele garoto que continua feliz. Continua feliz. Na verdade, eu não tinha morrido, né? Tava lá no cantinho. Continua feliz. Continua, mas tudo... Agora é mais feliz ainda, porque as pessoas acham, às vezes pensam que eu sou meio maluco, né? Puta, eu devo falar que eu sou um cara feliz agora. Continua feliz. Continuo feliz. Aí os caras já até me perguntaram, pô, esse cara é louco, numa cadeira de roda falar que é feliz. Mas aí naquele momento do jovem feliz, nessa situação de cadeirante que você acabou de relatar, e o trabalho, era a época do trabalho, do compromisso que você puxou lá no início, né? Isso. Como ficou? Ficou assim, deu continuidade, né? Exato. Deu continuidade, porque agora, nós voltando a falar da felicidade, eu sou um feliz realista, né? Porque eu levo uma vida real, me aceitei. A primeira coisa para você tornar feliz é você aceitar a situação, né? Você falar da situação, aí já é o passo da felicidade, né? Isso, e é hoje um encorajamento, né? Isso, você desprende, né? Quando eu falava, eu não tinha nem força de falar do acontecimento, né? Você expressava, um amigo meu perguntava, eu mudava de assunto. Agora não tem por onde fugir. Agora não tem por onde fugir. E eu falo assim, porque eu praticamente posso falar que eu venci.
Não assim, né? Porque todo dia é um dia de luta, né? Tenta ser vencendo. Mas eu posso falar que eu venci. Porque eu sou. Eu faço as coisas normalmente, apesar das adaptações. Mas eu posso pra te falar que eu venci. Agora você disse adaptações. Adaptações é o Foi que mais. justamente aquele momento chave, né? Isso. Adaptações. Um artista, pintor de quadros e essa adaptações. Então, foi outra coisa Muito maravilhosa. importante. Outra coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida. Que foi assim uma coisa. Eu nunca tinha pintado antes, nunca tinha assim expressado a minha vida numa tela, né? Nunca tinha expressado, não tinha. Eu ainda era preso, né? Veja aí, olha, viajar como você gostava, numa tela. Concordo, certamente. Eu não deixei de viajar, né? Continua. A viagem até mais longe, porque agora eu faço até viagem. Continuamos presos, né? É, Mas viajando em viajando. nós mesmos, naquele que nos sustenta. E viaja até sem passaporte, né? Sem Porque passaporte. aí eu faço uma tela lá do outro lado do mundo E lá chega o Tony. e lá chega eu, né? O Tony, a felicidade do Tony. Porque olha que as coisas foi tão assim, mudança na minha vida, que agora eu faço parte da associação internacional da Suíça, dos pintores do pé com a boca, né? E viaja. E viaja, eu viajo muito mais ainda, como- que agora minhas obras vão pra lá, né? Corre pro mundo inteiro. Isso eu gostaria que você falasse dessa viagem que você faz, não somente no espaço físico, mas também dentro de você. A sua viagem é maior. A viagem é maior. É uma viagem assim, abertamente, uma viagem com alegria, com satisfações, né? Porque às vezes eu até dou risada sozinho quando eu tô fazendo minhas telas, fico imaginando eu lá, né? O pessoal procura classificar que todo artista tem um pouco de loucura, né? Uma loucura sadia, cara. Essa loucura que é vencer, ser feliz. Essa loucura ajuda você a ver ser feliz, porque ali você dá risada sozinho, você tá pintando, você canta, as cores, né? Tu deixa você alegre, tua alma, teu espírito Isso, é alegre. sentir o sabor das circunstâncias, né? Com certeza. Tony, o que você nos deixou assim muito amplo esse espaço do seu trabalho, os seus temas muito diferenciados, os temas contemplam muitas situações a refletir, mas tem um quadro que você pintou de Jesus. De onde surgiu essa inspiração? Foi aquele Jesus crucificado, né? Essa inspiração foi muito especial e foi um sentimento assim, quase um sentimento de pai para filho, olhando primeiramente olhando aquela imagem dentro da minha mente, né? É tudo que ele me inspirou, né? Eu sempre olhando na minha mente, falando, esse homem, esse jovem sofreu, esse jovem foi para a cruz por nossa causa. Aí eu lembrei do meu sofrimento também, né? Que nem passa perto do sofrimento de Jesus, né? Mas eu lembrei do meu sofrimento, né? E ao mesmo tempo eu lembrei da ressurreição. Que beleza. Falei, esse homem passou nessa cruz, esse homem sofreu, esse homem apanhou. Esse renascer. Tudo. Mim, né? E isso ajudou. E isso ajudou na minha recuperação também, né? Mesmo eu sofrendo ali, chorando. Aí eu começava a pensar, pô, esse homem não chorou, esse homem não diz um ai. E por que eu chorei tanto? Por que às vezes até blasfemei tanto, porque comigo, né? E aí foi surgindo. Aquele abraço de pai, momento, né? No momento. E eu aquele abraço de pai e o abraço de filho. De filho. Que retorna, né? O interessante foi isso. Pra mim, essa tela foi assim, um sentimento muito forte. Porque eu fui pensando e pintando. Não foi uma coisa assim
que eu já planejava, né? Porque a arte você planeja, né? Às vezes eu tenho costume de deixar as telas lá no canto, mas eu sempre, vendo ela em branco, eu passo perto dela e fico ali uns 5 minutos olhando, né? O que eu vou fazer, Daí surge o Isso. e Isso. E aqui. aqui, como que vai ser? Por que eu tenho que inventar aqui, como é que vai ser? E essa do Cristo, não. Foi uma coisa, assim, muito interessante. Eu ia pensando e ia pintando, né? É viver a vida, é rezar a vida, né? Ora, isso. Era Foi rezar a um... vida na sua tela branca, Isso, foi um, assim, uma né? condições de oração, praticamente, né? Exato. E a ação do Espírito Santo, né? A Porque é ação isso... do O Espírito Espírito Santo Santo. está em todo momento na vida Aí, da gente, né? aí agora eu vou pegar a ação do Espírito Santo para falar da sua inspiração nesse quadro maravilhoso e passar a chave para você do momento do Tony catequista. É o Tony a nossa pauta hoje. Ah, Tony, nesse circunstancial, né? É o Tony. essa fase da catequista, foi muito engraçado, né? Foi uma coisa. Através dessa tela também já me inspirou, né? Me ajudou a ser. Mas foi uma coisa assim que eu não queria, mas não esperava como eu queria ser, mas não sabia como. E mais interessante ainda que foi uma senhora na nossa comunidade aqui em São Cristóvão, né, da Sagrado, a dona Aparecida, que é uma pessoa falecida. Ela foi a minha anja, né? Então, quando nós mudamos aqui para Botucatu, isso foi em 97, 98. Ela é nossa vizinha, ela sempre estava lá em casa, né? E voltando um pouco atrás, então o pessoal sempre me ajudava. A comunidade sempre me acolheu aqui, a São Cristóvão. Eu costumo dizer que foi uma parte da minha vida também. Os anjos que apareceram na minha vida, foi através aqui da comunidade que tudo me levantou. Tudo esse apoio, esse esforço, né? Então, essa história de ser catequista, a dona Aparecida uma vez falou pra mim, né? Por que você não vai ser catequista, Tony? Você viu como ela era uma pessoa sábia, viu? Acho que ela viu lá sem fazer nada, né? Porque na época eu já pintava, mas não era aquela entusiasmo, Mas né? você já tinha um trabalho anterior, mas era o trabalho, era o trabalho que você realizou, mas e o trabalho de agora? Era Então, aquela viagem interior que é. a gente vai buscar no outro trabalho que está dentro de Isso, nós tá dentro de nada. mesmos, né? E agora esse trabalho foi diferente, foi a partir de mim mesmo, né? Exato. Então ela me convidou para ser catequista, né? Aí no momento, eu até achei assim um pouco estranho, porque, caramba, como que eu vou descer? Mesmo que o pessoal me buscava, né, pra as missas, já era diferente, né? Mas ser catequista tinha que descer todo sábado, né? Aí envolvia todo mundo, envolvia minha família. Não entendi. Pergunto para ele se ele é catequista de adulto ou de criança. Esse catequista, essas adaptações, você foi trabalhar com crianças ou adultos já, aqueles que retomaram a vida, tal qual você retomou a sua felicidade, né? Qual foi o espaço em catequista e onde você sustentou todas essas adaptações, né? Então, gostaria que você desse esse enfoque para nós. Muito interessante esse detalhe, né? Todas essas adaptações eu encontrei em Deus, né? Isso não resta dúvida. E eu comecei catequizando com criança, né? Foi uma experiência muito grande, uma satisfação muito grande, uma experiência de se poder ajudar as pessoas, né? Ajudar o jovem, que isso é muito interessante pra gente. O jovem é nosso futuro. Tudo começou com o jovem. E agora, no momento, eu dei aula para adultos. Catequizando adulto. Plantou a sementinha, terreno fértil. Agora são os frutos. São os frutos. E eu lindos frutos. Fico muito feliz né? disso, né? Saborosos frutos. É o sabor das circunstâncias e das cores. E das cores. E No sustento da fé. Da fé, com certeza. Maravilhosa essa
passagem, essa linha do tempo, né? Do nosso Tony. Eu O acho muito. Tony. Agora, esse catequista, esse sustento, quero puxar aqui para você. Você conhece a Canção Nova? Conheço através da TV. Fale um pouquinho para nós, esse sustento. A Canção Nova, para mim, faz parte da minha evangelização também. Eu assisto muito, acompanho todas as palestras, acompanho assim, e me fortalece as mensagens, fortalece a minha fé, a minha coragem de, como diz a Bíblia, ir para as águas mais profundas, né? Então isso me incentiva muito. É. E através de poder ajudar mais as pessoas. Porque a gente, quando entra para trabalho de Deus, a gente pensa que é um trabalho assim, é só você ir lá falar, é só você ir lá ler sua leitura, só na teoria. Mas você vai muito mais além, né? Porque a gente precisa concretizar isso, praticar isso que a gente aprende. E foi através da Canção Nova que eu tive esse conhecimento, né? Você me trouxe a imagem, estamos em alto mar. Isso Não é é? uma coisa que a gente sempre deve ter. E para ir, a gente não pode medir esforço, né? A gente tem que confiar, ter fé em Deus. É difícil, porque seguir uma bandinha de rock, seguir uma bandinha de amigos, é muito mais fácil. Mas para seguir Deus, você tem que ser Valente. valente, como ele mesmo fala, né? Quem bota a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, né? E hoje nós temos que viver isso aí, né? Para ser digno dele, né? Porque na teoria é muito fácil, né? Na teoria hoje em dia, infelizmente, dentro da nossa igreja, ainda tem essa coisa das pessoas estar ali criando mais por uma profissão, né? Não é por uma coisa de amor, por uma coisa do amor ao próximo, por uma coisa de comunidade, né? Isso às vezes me dói muito. E não, hoje em dia tá, você vê, né, explicitamente, né? E como Jesus falou, ser católico tem que ser quente, porque morno eu vomito, né? Isso é uma realidade de hoje em dia, né? Colocação muito bem lembrada nesse momento, nesse conflito de pandemia que passamos. E voltando assim, esse momento de fé que sustenta a busca dessa fé, o sustento dessa fé no tempo de pandemia. Como você buscou esse sustento? Como você continuou firme nas profundezas do alto mar, da missão de evangelizar, de mostrar Deus a todos? Foi muita oração e muito pedido a Deus e ao Espírito Santo, porque foi uma época que a gente ficou totalmente parado, né? Mas pra mim, não sei, foi uma coisa diferente. Meu coração não parou, meus pensamentos não parou, porque eu sempre tive aquela esperança de ter voltado de novo, né? Ajudar os jovens, dessas aulas, né? Então, eu ficava sempre perturbado. Mesmo que não queria, mas uma coisa assim do Espírito Santo mesmo. Como que nós vamos voltar? Como que nós vamos... E nós tivemos uma grande dificuldade aqui, né? Porque teve a tecnologia, da aula online e tal, mas nós não fomos preparados para isso. Vencendo os espaços. Vencendo os espaços. Ali vencendo outras adaptações, outras circunstâncias. Outros conhecimentos, né? E você Isso, disse oração. oração é fundamental. Isso que me fortaleceu, né? Oração é esperança. Porque a gente não estava preparado, né? Uma coisa meio repentina, né? Então a gente tinha que se adequar na nova vida, né? E na época foi tudo, como eu estava dizendo, online, mas a gente não tinha aquela preparação, né? E ficamos um bom tempo afastado praticamente, né? Viajando dentro de si mesmo, né? Guardando dentro de si mesmo aquele momento novamente de voltar, né? E sem perder a esperança, né? Quando a pandemia veio,
aquela preocupação que tínhamos com as redes sociais, com esse mundo digital, esse universo diferenciado, tivemos que lançar, né, mão dos instrumentos, né, que nos satisfizesse naquele momento. Agora eu penso, a mídia, foi até mesmo a tecnologia que você nos disse, foi também um sustento para filtrar os instrumentos bons de comunicação, de viver o amor, né? Como a canção nova, né? Que você falou do sustento pelos programas da canção nova, né? Então, esse sustento através das mídias foi também um momento de aprendizagem para todos nós, né? Saber viver bem os instrumentos colocados pela mídia, né? Que até mesmo explorados, né? Especificamente profissionalizantes, não, em função da fé. Com certeza, essa foi um passo muito grande para nós católicos, né? Exato. Isso foi um diferencial muito grande, porque através da mídia a gente teve mais oportunidade de você aprender e pesquisar, ir atrás daquilo, né? Que antes a gente não tinha esse instrumento, né? Então a gente, para pesquisar, para você preparar a própria aula de catequese, a gente ia pelos livros, que é o mais fácil. Assim, não é que é mais fácil, você tinha que ter um monte de tempo, né? E a mídia não. Essa tecnologia veio para a gente pesquisar, preparar as aulas, preparar o aluno, o catequizando. Isso foi um passo muito importante para o sucesso, né? Para nossa evangelização também. Foi montar o quebra-cabeça que o Tony montou lá quando criança. Isso, foi. Montou um novo quebra-cabeça. Os temas diversificando. Isso, os temas diversificando. Mas o segmento é o mesmo, né? O segmento é o mesmo. Desde o início, do início, o segmento, a sua trajetória é o mesmo. Só a tecnologia que te ajudou e te ajuda, né? Nossa, Tony, Como eu tô te dar maravilhada aula, aqui. como te dar aula, você acompanhar os programas católicos. Como eu mesmo falei, fui muito fã a responsabilidade da Canção Nova e das outras emissoras também, né? Mas essa responsabilidade da tecnologia, da mídia na nossa igreja, isso é maravilhoso. Não tem uma coisa que você... Hoje não adianta o cara falar, não quero ser católico, não sei o quê, e com tantas essas... Às vezes a pessoa reclama, né? Não vai buscar as pessoas, mas hoje nós temos essa mídia. Ela leva, ela traz. Ela leva até você. Ela leva, ela traz. Então, ela filtra. Né? Então hoje o católico que quer ser mono, porque ele tem medo do diferente. Do estranho. Do seu verdadeiro católico. De ser aquele... Ser autêntico. Ser autêntico, com certeza. E conhecer o Cristo de verdade, né? Hoje não tem desculpa. Sem medo de sofrer, né? Hoje as pessoas falam mais com medo de sofrer. Ou acomodismo, né? Eu digo que é mais acomodações, né? A pessoa não tem aquela responsabilidade com o próprio Cristo. Porque às vezes as pessoas perdem muita mais uma hora vendo o WhatsApp, vendo o Facebook, mas não quer perder 5, 15 minutos para você ler o Evangelho do dia, de tirar essa mensagem do dia para a sua vida. E depois as pessoas reclamam, né? Minha vida tá assim, minha vida tá assada, nada dá certo para mim. Por quê? Porque não tem aquele direcionamento, né? Isso. Tem medo de ser o verdadeiro cristão, né? Tônia, eu fico maravilhada que agora você me colocou
né? Nessa contextualização, você me colocou a Bíblia no seu dia a dia, na sua oração. Porque Né? ali que tá, e aqui, né? Nós temos essa Bíblia aqui. Aqui que tá nossa vida, Nosso manual de nossa instrução, fortaleza. a nossa Tá fortaleza. ali, não adianta. Eu tô falando isso de experiência própria. Exato. Porque o tempo que eu fiquei sem Deus, o tempo que eu fiquei, mesmo ele sentadinho do meu lado aqui, eu fazendo, chorando, reclamando da vida, eu abandono ele, mas ele não abandonou, ele tá sempre sentado ao meu lado. Companheiro, No determinado momento que eu comecei a seguir sua palavra, não só na leitura, na teoria, mas na prática, a minha vida se transformou, né? aquele cafuné que o Tony precisava, Isso, queria, aquele tapa na... Mesmo o cafuné, mas o tapa na cara. beliscãozinho de garoto, né? Aquele tapa, aquela atenção que Jesus chamou de Pedro, né? A cura do coração do Pedro. Exato. E eu costumo dizer que foi a minha cura também. Eu tenho um pezinho ali, né? Porque Jesus, ele não quer ver filho dele nenhum sofrer, né? Então ele me deu esse tapa. Ele me deu esse puxão de orelha. E foi vendo através da Sagrada Escritura, porque não adianta. Eu costumo dizer também que as pessoas podem ter tudo, fazer tudo. Mas se não tiver aquela palavra, não tiver Jesus no centro da tua vida, ele vai virar em volta e não vai chegar a lugar nenhum, né? E não vai ter força para vencer o sofrimento. Porque a força para nós vencer nosso sofrimento está ali, né? Na Sagrada Escritura. Força, perseverança. Perseverança está ali. E é no sofrimento que a gente encontra essa... No sofrimento e na Bíblia a gente encontra esse... É no sofrimento e na diversidade, no amor. No amor. Né? É um binômio Que vem ali, né? que completa É o resgate. a obra do É o resgate da pessoa, né? resgate da pessoa. Você Mas fechou isso- perfeitamente. Mas aí, às vezes, a pessoa tem que ser radical, né? Isso De você mesmo, você tem que dar o primeiro passo é uma aventura da fé. da fé. Se não tiver o primeiro passo, você pode rezar pela pessoa, você pode fazer mil coisas pela pessoa. Mas se ela mesmo não te dá o primeiro passo dela, Tony, fica difícil. você conduziu assim essas adaptações que logo no início nós falamos, de uma forma tão gostosa, tão agradável, que nos coloca na linha, né, da vida. É, porque... É um caminhar muito gostoso. Esse momento aqui, conversar com você, conhecer, dar a conhecer quem é o Tony. O Tony é esse menino, esse jovem, esse pintor de quadros, e gostaria que você desse aquele temperinho, né? Dentro das limitações, essa associação que você participa, Dos pintores, né? por favor. Eu gostaria que você colocasse aqui a associação daqueles pintores especialistas, regados pela fé, no desafio da vida, no desafio de ser feliz. Aí, onde aconteceu tudo foi assim o início da minha profissão, o início do Tony trabalhador novamente, né? Ser um orgulho muito grande se voltar para a sociedade. Novos mares. Novos mares, novas profissões, porque ali é uma associação, organização, né, internacional, você trabalha e ali só aceita pintores com o pé e com a boca. Pé E com boca. Ali tá onde encontrei outra também, outra inspiração, né? Outra inspiração. Porque eu vi aqueles caras, eu conheci assim só através de coisas. Caramba, como que seria esse cara pintando, assim, né? Umas coisas maravilhosas, um artista assim de nome, né? De renome agora, né? E como eu pinto com a boca, comecei tudo aquilo novamente igual eles, né? Assim, foi uma coisa
difícil até de falar, porque eu não me acreditava, né? Você foi diplomado. Eu fui diplomado. Diplomado, né, né, na escola da vida. Na escola da vida. E foi através da associação também, uma associação muito responsável, né? Que eu dei continuidade a tudo isso, né? E você vê que a associação ajudou até na minha vida de catequista. Que importância. Porque eu fiz esse um momento. grupo, eu dei aula particular em minha casa e na comunidade aqui eu dei aula para terceira idade, como artista já, né? Que bênção, né? Através da associação, como artista. São as bênçãos, né? As janelas que abrem, né? Isso, as janelas As vão janelas abrindo. que se abrem e que nos mostram um Mostra. novo respiro. Respira. E voltando Né? a falar da associação, e como você perguntou, do profissionalismo, né? Onde fechou tudo, o ciclo, né? O ciclo. Da minha vida, do meu profissionalismo, da minha autoestima, Ai, que importante. autonomia, tudo isso ajudou através. Foi um conjunto, né? Daquele início, daquela sementinha que nós comentamos no início, né? Foi tudo isso um conjunto e estava ali aquela sementinha plantada, né? E de determinado momento que você aceita a sua situação, as coisas vão progredindo. Você fala, não, eu tenho que ser, os outros vai ser, né? Não se tira. E se tira exemplo de muitas pessoas lá fora, né? Que viveu. E um exemplo muito grande para mim é aquele cantor, irmão do Toquinhos. Ai, não lembro o nome dele. Tem até um livro, Minha Profissão é Andar. Aquele era meu livro de cabeceira. Aquele lá também foi a luta. Eu presenciei, eu segui um pouco daquele exemplo, né? E voltando no assunto da minha profissão agora, novamente, como eu pinto com a boca e tal, e foi a associação que deu todo esse apoio, esse suporte, né? E como eles aceitam, assim, a intenção deles é formar o profissional como os outros artistas normais, né? Inclusive a gente é bolsista e vai subindo de grau cada vez que você vai aperfeiçoando, né? Então foi tudo isso que aconteceu e eu cheguei assim no patamar de ter a responsabilidade de você ter uma profissão, de você ter um compromisso profissional. Maravilhoso. Você tem um compromisso. Não é uma pintura, uma mera passatempo. Ocupação do tempo. Isso, não é uma ocupação de tempo, não. É uma responsabilidade que você tem com o seu trabalho. É uma empresa. É um funcionário normal com qualquer empresa. Maravilhoso. Tony, depois dessa sua colocação, é a busca. Eu não tenho como fechar esse assunto que você nos colocou agora de forma tão peculiar, tão profunda, e que nos leva à perfeição de Deus, à providência divina. E nessa linha nossa, nesse perfil do Tony, né? Eu vou pedir uma mensagem sua, um quadro seu autógrafo, o seu autógrafo desse coração grande que expande. Não, isso é coisa... Agora, o seu autógrafo, a sua mensagem, eu gostaria de entregar, né, a você a palavra para um contato, para futuros, que a conversa não para aqui. Nossa conversa de hoje não para aqui. Com ela certeza. é de hoje, se abertura para amanhã. Já fica o dia todo conversando, Para não tem isso assunto. surgiu convocação. Tem assunto, tem qualquer assunto. E lá com o Tony, eu queria entregar para você uma tela em branco, né? E gostaria de deixar ao público o seu contato para quem quiser conhecê-lo melhor,
conhecer as suas viagens, o seu diário de viagens, de sabores, de cores, de equilíbrio, de aprofundamento, aquele suporte de alma que você muito bem nos exemplificou aqui com as suas lições de vida. Então, eu gostaria que você deixasse o seu contato para esse conhecimento. Como também entrego as mãos, a tela em branco, para a sua mensagem. O que você deixaria a nós, grupo de amigos da Canção Nova de Botucatu? Em Botucatu, de Botucatu. Muito perfeita colocação no amor de Deus por nós e a nossa devolutiva a Ele. Com certeza. Estou maravilhada. É isso, nesse primeiro encontro nosso, o contato e a sua mensagem, que o fecho você já fez desse momento, desse espaço Isso. que nos foi aberto. Ok? Ok. O meu contato eu tenho nas redes sociais. O meu Instagram é o Tony Bala _BTU. E tem o meu Facebook, né? Que é Antônio Luiz Martins. Antônio Luiz Martins. Tá ali todas as minhas obras, tá ali um pouquinho da minha vida. Assim, vários trabalhos, né? E Tá ali. o Tony vem lá de menino? O Tony, menino. Menino, que o meu nome certo é Antônio Luiz Martins. Mas chamado de Antônio Luiz Martins ninguém vai conhecer, né? Então é o Tony com Y, viu? Tony com Y. Senão tem muitos. Marquei aqui, ó. Porque tem muito Tony, é Tony com Y. Tony com Y. Tony, Isso. Tony Bala, Estamos né? aí. O que E- der e vier. Para o que der e vier. E estou sempre à disposições Maravilhoso. para ensinar. E a nossa mensagem na tela em branco? Que paz, que paz! Nessa Foi maravilhoso a gente estar com você aqui, mostrando no nosso primeiro convocação, nosso podcast, essa tela em branco, a começo, é o início de uma escrita. Eu, primeiramente, só agradeço, né, essa oportunidade. Como já te disse, não é por mim. Que eu já praticamente eu já estou com a vida assim vivida, quase realizada. Como eu já falei para todo dia, é um desafio. Mas eu tenho assim uma certa confiança, esperança, que a gente nunca deve saber, que o meu dia, cada dia que passa é um dia melhor. Exato. Cada dia que passa eu crio mais força para poder vencer, né? Esqueci de falar da minha esposa, que é maravilhosa, que é outro pedaço de ouro meu que me ajudou muito, muito, e me ajuda, né? Então ela é meio tímida, não quis aparecer. Mas eu vou dar uma dica que ela é muito legal. A outra Então- catequista está começando agora, Na sua escolinha. tá começando a minha escolinha. Na sua Então escolinha. ela ainda tá meio... Isso, ela não vai fugir desse assunto. E não vai faltar o momento, Um momento, porque... Tony, e aquela força que vem Isso, do céu, como eu já né? falei- Aquela bênção, aquela companheira, né? Aquele E- amor de adolescente, né? Isso. Que permanece conosco. Então, dentro desse momento, essa mensagem maravilhosa que você deixa, quero agradecer, né? Agradecer esse espaço tão lindo, agradecer a todos, né? Pede pro pessoal Que- se inscrever. E peço a inscrição no nosso canal, Podcast Convocação, né? Para nossos futuros episódios, ok? Ok. Sejam sempre bem-vindos. Essa mensagem que eu quero deixar agora, que as pessoas não desistam, nunca desistam de Deus e nem de si mesmo. Porque a vida é bela. A vida é Bela e o amor é lindo. e o amor é lindo. E só passando por sofrimento que a gente sabe a força que a gente tem dentro. É a E força. através, mais uma frase, eu não sei de quem é essa frase. E pra gente chegar a esse patamar, você tem que fazer silêncio em tua volta se quiser ouvir o cantar da tua alma.
Maravilhoso. Hoje- Aprendi mais uma. Porque hoje em dia é muito barulho. As pessoas não estão se ouvindo a si mesmo. Amém. E é melhor a gente... É só no silêncio que a gente escuta nós mesmos e que Deus quer falar pra gente. Que o Espírito Santo quer falar pra gente. Senão o mundo vai desabando cada vez mais se não ver, não fazer silêncio. Temos. Nós vamos desabando, né? Amém. Amém.